Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós estamos indo lá para Quedas do Iguaçu, já é noite. E olha que céu lindo que está lá. Estamos indo na Igreja Pentecostal Deus Amor da Sede. Estarei levando a palavra de Deus, orando em favor de todos no encerramento da campanha Por Este Menino Orava Eu. Está aqui o nosso chofer. Ó, chofer! Alô! Tudo bem? Bem, não enxergou? Deixa eu virar a câmera. Tudo certo por aí? Tudo certo. Acenda a luz do carro. Estamos viajando. Aí vai ser o nosso chofer, o Antoninho, e a Diomar, que estamos esperando vir de dentro de casa. Esperando a mulher se arrumar. Demora. Que Deus guarde a nossa viagem. Tô admirando aquele céu lindo, maravilhoso lá, ó. Olha só. Ser mais gente, aprender a ser mais Que barbaridade. Isso aí a menina executando as obras. Eita! Fala aqui conosco então, olha lá que céu lindo, Ard. Tá muito Vem frio. aqui, ó. Fala aí. Tá pronto para louvar a Deus? Faz Ninguém me falou nada de louvar. Faz Senhor a Deus? Faz Falaram Senhor? só de companhia. Faz Só de Senhor. companhia. Ó, tá levando uma manta aqui, ó. Gente, aqui no Paraná, em Laranjeiras do Sul, tá frio demais. Tá escuro. Vamos Eu viajar? vou marcar. Já enrocaram o carro. Oi! Ihu! Vamos que vamos. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus nessa noite. Feche os seus olhos. Levante as suas mãos para o céu. Vamos cantar ao Senhor Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos nós aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Levante as suas mãos. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. Você que tem seu neto, seu sobrinho, que você tem que estar passando por uma dificuldade, coloque nas mãos de Deus. Hoje, aqui a oração em favor das crianças neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós oramos em favor de cada criança que está em frente ao seu Pai, meu Deus. O Espírito Santo de Deus conhece, o Senhor conhece a cada coração. O Senhor sabe a necessidade
Idosos na tua área, tua família. Entra na roda aqui, irmãos. Aqui na frente. Jesus tem vitória para todos aqui nessa noite. Jesus tem uma bênção para cada um. Vem, irmãzinha, vem na frente também. Falando, Jesus, vem as irmãs na frente. Você é o alicerce da sua casa, mulher. Você aqui defende a tua família, quando o teu esposo sai trabalhar. E o Senhor Jesus vai te honrar através dessa oração. O Senhor vai tentar interno para a tua vida através deste clamor. E fecha teus olhos, confia no Senhor. Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus de maravilha. Em nome de Jesus, Senhor. Eu abençoo, Deus, a tua igreja. Meu Deus, o Senhor te clama diante de ti, Senhor. Está pedindo, Deus, o socorro de tuas mãos. Está no ciclo de oração. Está pedindo para a sua casa, para a sua família. As irmãs oferecem pela igreja. Estão dizendo, eu quero para o Senhor. Eu honro, eu abençoe. Pai, lembra o sossego do Espírito Santo para a nossa vida. Deus, ele narrado, Senhor. Eu chico de oração a pessoas doentes, Senhor. A pessoas enfermas, pessoas enfermas, pessoas que não vão ter uma casa na família, mas que está sendo Jesus. Deus abençoe cada irmã. Abra a sua Bíblia no tema dessa campanha, 1 Samuel, no capítulo de número 1. Eu quero agradecer de todo o coração a presença de todos vocês aqui, irmãos. Primeira vez que estou pregando aqui. Tá? Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, Deus tem nos proporcionado vitória. Sempre brinco com os meus, né? Meus, que eu digo meus filhos, né? Meus filhos, meus genros, né? Deus prometeu um dia que Ele me enviaria para vários lugares. Aí a gente fica pensando assim, aonde, como, será, né? E passo a passo, na medida do possível, conforme o tempo vai passando, a gente vai vendo que vai conhecendo os lugares que a gente nunca foi, a gente vai chegando em lugares lá que a gente nem imaginava, né? A gente está indo, né? Seja lá para pregar a palavra de Deus, adorar o Senhor, ou acompanhar aí o pastor Antônio, que sempre está levando a palavra de Deus, a gente está junto. Então Deus prometeu e cumprindo a palavra dele na nossa vida. E hoje nós vamos ler e meditar na palavra que se cumpriu uma promessa na vida de Ana. E tenho certeza que Deus tem uma palavra no nosso coração, que nessa noite, assim como Ele fez na minha vida, na vida de muitos guerreiros que estão por aqui nessa noite. E foi um prazer estar aqui conhecendo a cada um de vocês, né? Um rebanho, muitas irmãs eu conheço, a irmã Sônia, a irmã Jane, que é a família dela. Nós já conheço de tempo, mas algumas eu fui conhecendo ao passar do tempo, né? Uma das nossas irmãs aí, obreiras. E assim vai indo, né, irmãs? E agora conhecendo um rebanho maior, né? Que às vezes, daqui uns 4, 5 meses vocês vão me ver dizendo, irmã Marinês. Mas eu vou olhar para você, às vezes nem vou lembrar, porque a gente vai em tantos lugares que olhando você não vai saber de onde que é, né? Mas Deus nos honra e nos dá vitória. Samuel, 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo já 23, respondeu-lhe Elcana, seu marido, faz o que é melhor, te agrada, fica até que o desmame, então somente confirme ao Senhor as tuas palavras. Assim ficou a mulher, criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos e uma ínfã de farinha e um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor Estilo. E era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que estive contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu.
E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que vivi, pois ao Senhor pedi e ele adoraram, pois do Senhor o pedi e eles adoraram ali ao Senhor. Nós vemos aqui uma palavra de Ana, uma mulher que deixou um exemplo para todos nós mulheres. E por que não dizer para os irmãos que pode se exemplar em uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora e colocando em primeira palavra humilde e com perseverança. Uma mulher que realmente abraçou a Deus, adorar ao Senhor e ouvir a voz do Senhor Jesus. Mas chegou um certo dia que ela estava triste, estava angustiada. Chegou um dia que a sua alma também se entristeceu. E com isto fazia com que ela chorasse muito. Ela desejaria ter um filho. E ela não poderia, porque ela era estéril. E nós vemos que ali ela permitiu que Penina se deitasse com o seu esposo e ali tivesse um filho, para que acontentasse ao seu esposo, à sua casa, que viesse um filho para herdeiro ou para a nação. E nós vemos então que Ana, mesmo assim ela estava sendo humilhada, mesmo assim ela sendo perseguida, humilhada, mas nós vemos que ela começou a se entristecer, se abater de espírito, começou a ficar angustiada. Então ela vai para o templo do Senhor, ela vai para a casa do Senhor a orar a Deus. E ali quando ela ora ao Senhor Jesus, ela nem força de falar, nem força de abrir os seus lábios, a sua boca para falar, ela não tinha. Só o gemido da alma tomava conta dela, a queixada dor que ela estava passando, do sentimento que ela estava tendo, da agonia, da dor que invadia a alma dela. Então ela chorava muito. E ali ele chegou e disse assim: tu estás embriagada? E ela disse: não, Senhor, nenhuma bebida coloquei em minha boca. Eu somente estou atribulada de espírito. Falou que Deus ia conceder o desejo do coração dela. E a partir daquela hora ela voltou para casa. Então ela voltou para casa mais assim, um pouco, vamos dizer, animada. E a partir daquela data, daquele dia, como diz a palavra do Senhor Jesus, isso foi uma madrugada, eles oravam ao Senhor, ofereciam sacrifício para Deus. E voltando para casa, então ali, Deus fez uma grande obra. A partir daquele dia, então ela começou a sentir que Deus tinha movido as mãos e fez com que ela engravidasse de Samuel. E Deus, concedendo este varão, ela prometia nas suas orações para Deus. E se Deus concedesse um filho, varão, ela ia entregar na casa do Senhor, ia devolver para Cristo, porque ela queria somente ser agraciada por um filho. E se Deus o concedesse o desejo do coração, ela ia voltar para a casa do Senhor, lá no templo do Senhor, e ia devolver para que ficasse na obra do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, fazendo o melhor para Deus. Então Ana fez esse propósito com Deus. E aqui nós já vemos, irmãos, que o propósito de Ana não é o propósito que nós fazemos nos dias de hoje. Às vezes nós olhamos como as pessoas podem até dizer, ou a nós fazer, eu vou fazer um propósito de Ana. Nenhum de nós temos coragem de fazer o propósito que Ana fez. Ana teve a coragem de fazer um propósito, entregar o seu filho para Deus na obra do Senhor Jesus. Depois que ela desmamasse, ali ela levaria na casa do Senhor, ali, como diz a palavra de Deus, ali ela ia deixar o seu filho depois de desmamado na casa do Senhor para trabalhar na obra do Senhor. E nós, irmãos, não temos, mãe, não tem essa coragem de dizer: Senhor, quero que o Senhor me dê um filho, mas a partir do momento que o Senhor me der esse filho, eu vou colocar para Deus e vou colocar lá na obra do Senhor e que Ele vai fazer a obra do Senhor Jesus. Nenhum de nós temos a coragem que Ana teve. Mas às vezes nós fazemos um propósito, temos aquele propósito achando que nós temos esta coragem e não cumprimos o propósito diante do Senhor Jesus. Senhor, eu quero ser igual a Ana. Se o Senhor me fazer isso para
coração. Aí chega a hora de nós retribuir. Cadê a nossa retribuição? Nós não temos coragem. Nós não temos a força de colocar diante de Deus aquilo que nós prometemos. Mas nós vemos aqui que Ana, ela foi uma mulher corajosa. Que então, ali o Cana, ele subia para o holocausto, para o tabernáculo, fazer o sacrifício. Orar a Deus, oferecer, que na época fazia um sacrifício, né, irmãos? Então ele ia ali, e daí Ana naquele dia disse para ele: eu não vou, vocês vão, mas eu não vou. Primeiro eu vou esperar deslamentar ele, depois eu levarei. Para colocar na obra do Senhor e em adoração ao Senhor, devolvendo para o Senhor. E no propósito também que ela tinha orado ao Senhor, ela prometeu para Deus que não passaria navalha em sua cabeça. E ali ela cumpriu com o propósito diante do Senhor Jesus. Ela foi fiel ao Senhor em colocar, deixar da forma, da perfeição que ela disse para o Senhor, né? Do jeitinho que ela falou para Deus, Deus cumpriu na vida dela, ela também cumpriu para Deus. Ainda quando ela entregou para o Senhor, para que o Senhor fosse trabalhar na obra do Senhor Jesus, né? E ela agradeceu a Deus porque Deus tinha feito por ela. Porque temos aqui então a perseverança de Ana, né? Vamos olhar para dentro a experiência que Ana teve. Uma mulher que perseverou há tanto tempo sendo humilhada. Chegou ao ponto de ela, né, ter outra mulher na casa com o seu esposo, sendo humilhada, porque o filho da outra mulher crescia, era feliz, e ali ela, mesmo que o marido dela gostasse mais dela do que da outra, mas mesmo assim ela sentia-se angustiada de espírito, porque ela desejaria ter um filho dela mesmo, do ventre dela. Mas Deus cumpriu esta missão, Deus honrou a fé dela. Deus prometeu pela a perseverança dela, pela fé, pela oração, pela determinação que ela teve diante de Deus, a esperança de ter fé que um dia ela ia conseguir. Mesmo depois de certa idade, ela perseverou e Deus deu a vitória para ela. Então não tenha medo de você que está buscando o Senhor, esperando com paciência, orou o Senhor, entregou para Deus e está ali dizendo: Senhor, eu quero a minha vitória, mas ainda não chegou. Eu não sei quanto tempo, né? Assim como Ana levou tanto tempo para esperar esta vitória das mãos do Senhor Jesus. Mas uma coisa nós sabemos, que Ana foi perseverante, que Ana foi uma mulher determinada de colocar em Deus e confiar no Senhor Jesus. E quantas vezes, quantos tempos atrás você orou pela madrugada, você chorou, você depositou em Deus a tua confiança, a tua oração, e ainda a resposta de Deus não chegou para você. Quanto tempo você está lutando numa oferta que você fez de sacrifício para Deus, no jejum, no clamor, na santidade, na santificação diante do Senhor, e disse: Deus, faça isso por mim, eu quero ser assim, eu vou fazer isso e mais isso, e está aguardando a resposta de Deus. Mas não desista de lutar, não desista de clamar, não desista de perseverar, mesmo não tendo força de orar, mesmo no gemido da alma, assim como anda, só mexendo com seus lábios e as suas lágrimas caindo, mas creia que Deus está contigo, e a hora certa, no momento certo, Ele vai estender as mãos e vai dar a vitória para você. Ana não perseverou somente para ter de repente fama, ser uma família bem vista, ou ser bem sucedida na sociedade, mas ela perseverou, porque ela sabia no Deus Todo-Poderoso que ela cria, e ela dizia, nem era para ela, né, os benefícios, era para o Senhor, mas era para ela se alegrar no Senhor Jesus. E aqui Ana muito se alegrou na presença do Senhor, porque o maior prazer dela era ver o filho dela na obra de Deus, fazendo a obra do Senhor Jesus. Deus abençoou a vida dela através do filho dela também, fazendo a obra do Senhor Jesus. E quantas vezes, irmãos, eu lembro assim, irmãos, quando eu tive contando experiências, mas aqui dentro da palavra do Senhor, porque são frutos da experiência que nós carregamos. E às vezes nós não pregamos exatamente aquilo que nós queremos ouvir, ou a igreja não vai ouvir aquilo que exatamente queria ouvir. Mas às vezes as nossas experiências com Deus, às vezes fala mais alto
do que uma mensagem bem elaborada, bem pregada. E eu lembro muito bem que quando estava em momentos, situações difíceis da minha vida, logo que Deus me concedeu as minhas filhas, então ali eu encontrava em uma dificuldade muito grande e eu falava: Deus, o Senhor me deu, é do Senhor, né? É do Senhor. O Senhor concedeu para mim, mas é do Senhor essas filhas. Eu quero que o Senhor faça o melhor por elas, que o Senhor cuide, que o Senhor zele delas. O Senhor colocou nas minhas mãos para me educar, para me ensinar o caminho que elas têm que seguir, mas elas são do Senhor Jesus. Porque nada vai adiantar se eu dizer aqui para Deus: Senhor, não leve meu filho, porque eu não quero perder a minha filha. Porque se a vontade de Deus é levar, é a vontade dele, ele não vai impedir, nada vai impedir. Então desde sempre eu aprendi com Deus essa experiência, que nossos filhos são nossos para nós criar para Ele, para nós zelar o cuidado com Deus para Ele, para servir a Ele, para eles cuidar da obra do Senhor, fazer o melhor para o Senhor nesta terra também. São experiência. E com o passar do tempo, nossos filhos vão crescendo, assim como as minhas filhas cresceram. E muitas vezes eu não via o desejo que tanto eu queria dentro do meu coração na vida delas. Aí eu olhava para Deus e falava: Senhor, eu apresentei para o Senhor Jesus, eu quero que o Senhor faça o melhor na vida dela, elas são suas, Senhor. Enquanto estava no meu domínio, enquanto estava nos meus cuidados, nas minhas preocupações aqui que eu tinha que executar, muitas vezes no aconselhamento, ou muitas vezes chamando atenção, estavam debaixo do meu teto, eu fiz, Senhor, mas agora, Senhor, elas têm o lar delas, as famílias dela. Então, Senhor, vai lá, faz o melhor por elas, segura nas mãos delas, não deixa, Senhor, o inimigo se prevalecer, não deixa ele sair fora da presença do Senhor. E a oração de uma mãe pode muito para os seus filhos, mesmo eles estando frágil, mesmo eles estando caídos, mesmo eles não tendo força de lutar, mas você sabe que a tua perseverança, que a tua oração desde sempre, desde quando eles eram pequeninos, era para que eles permanecessem na garra, na presença do Senhor. E eu me alegro, irmãos, em ver as minhas filhas na presença do Senhor Jesus. É uma honra para a mãe, para o pai, ver os filhos crescer na presença do Senhor Jesus. Toda mãe que cria um filho, a melhor coisa que tem é apresentar para Deus e deixar nos cuidados de Deus. Fazer a tua parte como conselheira, mas também entregar para Deus, para que Deus venha cuidar e zelar de você. Mas uma coisa, porém, não vai somente entregar para Deus assim, está na mão de Deus, amém? Não, é perseverança na oração, é perseverança no temor a Deus, a perseverança no jejum, a perseverança dizendo: hoje a minha filha não conseguiu, Deus, mas amanhã o Senhor vai honrar a fé dela. Deus, hoje o meu filho não conseguiu, mas o Senhor vai honrar amanhã, Deus vai prover a vitória na vida deles. Não se deixar de orar, mas sempre permanecer na oração como Ana fez, mesmo ali amargurada de espírito, mesmo não tendo naquele momento o desejo que ela queria, aquilo que tanto ela almejava, mas a adoração dela, mesmo no gemido da alma, mesmo alguém chegando e dizendo: você está embriagada, mesmo alguém te criticando, dizendo: o que você faz todo dia na igreja, o que você faz orando todo dia, parece que não vê diferença, mas não desista, lute, porque é nessas horas que Deus vai te honrar pela tua vitória, é nessa hora que Deus vai chegar e vai dizer para você que está próximo de você alcançar o grande milagre que tanto você precisa das mãos do Senhor Jesus. Tudo no tempo certo, na hora certa. Ana foi no tempo certo. Ana alcançou o milagre no momento certo, na hora de Deus. No momento de Deus. E Deus confirmou a grande vitória na vida dela. Assim na minha vida, na sua vida. Quando nós colocamos nas mãos de Deus, descansa. Ora, persiste em oração.
Às vezes tribulamos de espírito, sim. Quantas vezes nós choramos a momento de não ter palavras. Já aconteceu isso comigo. Eu estava passando por uma dificuldade e vai orar, só lágrimas caem dos nossos olhos. Porque nós queríamos que as coisas fossem diferentes. Ou talvez porque nós olhamos na nossa vida com Deus e oramos assim, dizendo: Senhor, mas eu sou tua serva. Como assim a Ana falou? Como Ana também orou, né? Sou tua serva. Ouve a oração da sua serva. Ouve a petição da tua serva. E quantas vezes nós, né, falamos com Deus, esperando que Deus chegue naquela hora, naquele momento. Mas Deus, Ele dá o tempo, na hora certa, no tempo certo. Ele fica observando a nossa fé, a nossa determinação, a nossa coragem. Vê se nós vamos ser corajosos de enfrentar tantas perseguições, tantas humilhações. Porque Ana sofreu humilhação, né? Mas ela foi perseverante. Ela lutou, ela não desistiu. Ela não saiu espalhando para todo mundo. Mas ela foi no tabernáculo a se apresentar diante de Deus, fazer oferenda para o Senhor. E assim é você, meu irmão, você, minha irmã, está aqui no templo de Deus, fazendo um propósito com o Senhor, no tabernáculo do Senhor, podemos dizer, fazendo um propósito. Deus vem honrar a minha casa, tira a minha família dessa situação que está, cura o câncer, tira essa dificuldade financeira que eu estou passando. Senhor, cura essa criança que não vai bem na escola, esse filho que não vai bem, está nos vícios, enfim. Você coloca nas mãos de Deus. Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Só persevere, não desista. Deus vai fazer uma obra sobre a tua vida. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenha fé, tenha confiança, tenha esperança. Não desista. Quando nós desistimos, nós damos brecha para o inimigo do Senhor. Não tem para onde nós ir. Com todo esse tempo que eu sempre falo ali, estou pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas, irmãos, eles cansam de ser cristão. Aleluia, Jesus. Eles cansam de orar a Deus. Eles cansam de dizer: eis-me aqui, Senhor, faça alguma coisa por mim. Ou Deus, muito obrigado pela vida, pela família. Eles cansam de ser cristão e acabam se afastando. Mas, irmãos, aqueles que têm aquela experiência, assim como eu tive, não sei pregar, eu não sei ainda fazer o melhor para Deus. Temos aquele dia que o Espírito Santo de Deus nos funciona, nós estamos dispostos para fazer melhor para Deus. Estamos menos cansados, talvez, em fazermos o melhor para o Senhor. Mas a gente tem uma experiência de longa data, desde 16 anos. E a gente vem vindo com altas e baixos nas nossas vidas espirituais. Mas em nenhum dia eu cheguei a falar para Deus: Deus, eu não vou mais te servir. Aleluia. Deus, eu não quero mais o Senhor na minha vida. É canseira, é luta, é dificuldade, é vento forte. Sim, mas muito maior é as vitórias de Deus na minha vida. Muito maior é as bênçãos de Deus na minha casa, na minha família. Que se não fosse, às vezes, a meu clamor, a minha oração, o que se viu de muitos que me olham e dizem, querendo seguir os meus passos, que olham sobre mim e querem seguir o meu exemplo. E se eu parar, todas as pessoas que seguem o meu exemplo acabam parando também. E quantas pessoas estão espelhando em vocês? Aleluia! Quantas pessoas, irmã, que estão se espelhando em você? Olhando para você, dizendo: eu quero ser igual aquela irmã que louva a Deus e Deus trabalha através do louvor. Quero ser igual aquele irmão que prega, que ora e Deus faz milagre. Aquela irmã que não desiste das visitas de orações. Aquela irmã que está no altar de Deus todos os dias, em espírito e verdade, adorando o Senhor Jesus e não se cansa de adorar o Senhor. Então não temas, persevere, insista, e Deus vai te honrar com a tua fé diante do Senhor. Apresento toda a igreja nas tuas mãos, Senhor, entregando, meu Deus, este culto desta noite, ó Pai. Pedindo, Jesus, que o Senhor receba nas tuas mãos esse sacrifício de todas as irmãs, ó Pai, que fizeram diante de ti, Jesus. Entregando, Jesus, esta campanha por este menino Arabael. Meu Deus, poderosamente foi abençoado por Deus esta campanha. Muitos receberam milagres,
nesta noite. Guarda nossa volta para casa, Jesus. Livra-nos de todo perigo, de todo mal. Pai amado, Pai poderoso, que o Senhor venha trabalhar no coração das nossas criancinhas, Deus. Livra os nossos pequenos de uma exploração, ó Pai, de sofrer, Jesus, qualquer motivo, Deus, para o inimigo abater, ó Deus. Mas que o Senhor venha cuidar, venha zelar de uma forma especial e maravilhosa. Abençoa o círculo de oração. Abençoa o pastor da igreja. Abençoa, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, meu Deus, que estão aqui reunidos nesta noite. Pai, entregando tudo diante de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, a nossa mãe que nos convidou para estar aqui no círculo de oração. E agradeço a todos vocês que vieram no culto dessa noite. Muito obrigado pela presença de todos. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.